Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de revisão, né, da literatura africana, aula 58.2, de olho na tela. Então, literatura africana em língua portuguesa, né? Nós temos alguns países que foram colonizados por quem? Pelos portugueses. E lá fazia o quê, amadinho? Eles, né, deixaram, né, a questão da língua original, aí começaram a questão da produção da literatura, né, portuguesa. Então, nós temos aqui o seguinte, literatura e teoria e história. Então, foi a partir do século XX, né, países africanos, ó, com a língua portuguesa, porque foram colonizados pelos portugueses, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Tem se desenvolvido em uma produção literária em língua portuguesa muito rica e variada. A literatura africana é uma fonte bastante consistente de conhecimento a respeito de algumas nações africanas. Do século XVI ao século XIX, mais de 90% da população dominada pelos portugueses, não sabiam nem ler e nem escrever. A produção predominantemente é de poesia e muitos dos nomes mais expressivos dessa poesia também fazia parte dos movimentos da libertação. Então aqui, ó, um poema, né, a poesia Para Ti. Foi para ti que desfolhei a chuva. Para ti, soltei o perfume da terra. Toquei no nada. Foi para ti tudo. Foi para ti, né, que criei todas as palavras e todas me faltaram. No minuto em que falhei, que talhei o sabor do sempre. Para ti, te dei voz às minhas mãos. Abri gomos do tempo, assaltei o mundo e pensei que tudo estava em nós, nesse doce engano. De tudo, todos somos tornos, sem poder tomar. Então aqui, ó, essa questão para ti, essa poesia é de Mia Couto. Então, vamos lembrar também que alguns escritores portugueses, né, como Manuel Ferreira, ele, estudando a produção literária das colônias durante o período colonial, ele identificou que quatro fases da evolução da literatura africana, né, de língua portuguesa. A primeira fase é em que o escritor ele manifesta alienação, né, cultura e falta de compromisso com sua terra e sua gente. A segunda fase revela um sentimento nacional e interesse pela realidade circundante. Também aqui se manifesta o tema negritude ou da dor de ser negro. A terceira fase é a resistência, né? Que o escritor começa a ter consciência de sua condição de colonizado e empreende um discurso de revolta contra o colonizador. Quem era o colonizador? Né? Os portugueses. E a quarta fase, a histórica da independência nacional, momento da afirmação do escritor africano, no qual se exalta a liberdade e o orgulho africano e se abordam temas como a África, o povo negro, a sua cultura, a sua história e sua tradição. Belezinha? Então, terminando aqui essa parte da revisão e daqui a pouco eu retorno com o nosso Tirando Dúvida. Até lá! Olá, amadinhos! Chegou o grande momento do nosso Tirando Dúvida, que é a resolução da atividade de sala. Então, vamos lá? Começando? Vamos lá para a nossa primeira questão, que diz o seguinte, né? Ó, uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota.
Então, Gonçalves Magalhães, né? Sesta quer dizer o que? O repouso, né? Aquele soninho, aquele cochilo após o almoço. Considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz, né, de captar a sua complexidade, abordará o poema como, uma defesa da natureza, um ataque às forças armadas, uma defesa dos direitos humanos, uma defesa da resistência civil ou um ataque à passividade. Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército, a pisa, mais frágil fica a bota. A, B, C, D, o, I, amadinho. Nós temos aqui, olha só, lembrando que considerando que se trata de um texto literário, uma interpretação que seja capaz de captar a sua complexidade, abordará o poema como A, B, C, D, U, E. Nós temos aqui, gabarito dele, né? Uma defesa da resistência civil. Beleza? Então, vamos lá. Questão 2. Novamente, né? O fragmento falando sobre, né? Uma planta é perturbada na sua cesta pelo exército que a pisa, mas mais frágil fica a bota. O ditado popular que se relaciona melhor com o poema é: para bom entendedor, meia palavra basta. B. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. C. Aquela com ferro fere, com ferro será ferido. D. Um dia da caça, outra do caçador. E. Uma andorinha só não faz verão. Então, pela a questão anterior, você já tem uma noção de mais ou menos o que dá para eliminar, tá certo? Lá não falava da questão da resistência civil? E aqui? Então, dessa questão, qual o ditado popular que vai relacionar melhor com o poema? Pode ler novamente, sem problema algum. Né? Mais frágil fica a bota. Uma planta é perturbada na sua cesta, no seu momento de descanso, seu soninho, pelo exército que a pisa. Mas mais frágil fica a bota. Então, qual é o ditado que se encaixa aqui? A, B, C, D, U, E. Nós temos o gabarito, letra C, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa questão da resistência. Você vai lá, vai, persiste e acaba o quê? Resistindo. Mesmo? Então, vamos lá então para a questão 3. Leia o fragmento do conto A Fogueira, de Mia Couto, né? O velho adormeceu, a mulher sentou-se à mesa. Na sombra do seu descanso, viu o sol vazar, lento rei das luzes. Pensou no dia e riu-se dos contrários. Ela, cujo nascimento faltara nas datas, tinha já o seu fim marcado. Quando a lua começou a acender, as árvores do mato, ela inclinou-se e adormeceu. Sonhou, dali para muito longe, vieram os filhos, os mortos, os vivos. A machamba encheu-se de produtos, olhos escorregaram no verde. O velho estava no centro, engravatado, contando as histórias, mentira quase todas. Estavam ali todos, os filhos e os netos. Estava ali a vida a continuar-se, a grávida de promessas. Naquela roda feliz, todos acreditavam na verdade dos velhos. Todos tinham sempre razão. Nenhuma mãe abria a sua carne para a morte. Os ruídos da manhã foram-na chamando para fora de si. Ela
negando abandonar aquele sonho, pediu com tanta devoção como pedira a vida que não roubasse os filhos. Procurou na penumbra o braço do marido para acrescentar força naquela tremura que sentia. Quando a sua mão encontrou o corpo do companheiro, viu que estava frio, tão frio que parecia que, desta vez, ele adormecera, longe dessa fogueira que ninguém nunca acendera. Então, esse texto é adaptado de Mia Couto, né? A fogueira, vozes anoitecidas. Vamos ao comando da questão. Temos o seguinte, né? No trecho, o final do conto é narrado, momento em que ocorre a morte de uma personagem. Considerando o trecho e o conto, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui na letra A. O título do conto, A Fogueira, é essencial para a compreensão do trecho, pois é a mulher que delira com a fogueira inicialmente. B. Os filhos do casal assistiam sem piedade à condenação da mãe, à morte imposta pelo pai. C. É possível traçar uma comparação entre o velho e a fogueira de que trata o título, já que o velho manteve-se forte até o final da história. D. A mulher mantém-se sempre esperançosa, resistindo no desfecho do conto ao fim que se anunciou em trechos anteriores. E o trecho é marcado pela mescla do sonho e a realidade, assim como a fogueira que existe, embora se desconheça quem acendeu. Então, olha só, você vai, né, no trecho, né, e fala assim, o final do conto é narrado, o momento em que ocorre a morte de uma personagem. Considerando essa parte aí, né, qual a alternativa que está correta? A gente pode voltar aqui, você vai, faça a segunda leitura, né, olha só, faz a relação da fogueira é o título. O velho adormeceu, a mulher sentou-se à porta. Na sombra do seu descanso viu o sol vazar. Lento, rei das luzes, pensou no dia e riu-se dos contrários. Ela, cujo nascimento faltara nas datas, tinha já seu fim marcado. Quando a lua começou a acender as árvores do mato, ela inclinou-se e adormeceu. Sonhou dali para muito longe, ó, aí já foi, já partiu, né? Ó, sonhou dali para muito longe, quer dizer que ela já faleceu. Vieram os filhos, os mortos e os vivos, a machamba encheu de produtos, os olhos escorregaram no verde. O velho estava no centro, gravatado, contando as histórias, mentira quase todas. Estava ali todos os filhos e o neto. Estava ali a vida a continuar-se, grávida de promessa, né? Naquela roda feliz, todos acreditavam na verdade dos velhos. Todos tinham sempre a razão. Nenhuma mãe abria a sua carne para a morte. Os ruídos da manhã foram-na chamando para fora de si, e ela negando abandonar aquele sonho. Pediu com tanta devoção como pedir a vida que não lhe roubasse os filhos. Procurou na penumbra no braço do marido para acrescentar força naquela tremura que sentia. Quando a sua mão encontrou o corpo do companheiro, viu que estava frio, tão frio, que parecia que desta vez ele adormecera, longe dessa fogueira que ninguém nunca acendera. Então, amadinho, qual é a alternativa, né, que melhor, né, que considera o trecho e o conto, a correta, A, B, C, D ou E? Então, aqui nós temos o gabarito letra D, né? Que a mulher mantém-se sempre esperançosa, resistindo o desfecho do conto, a fim de que se anunciou os trechos em trechos anteriores. Questão 4. Voz do Sangue. Isso aqui já é um poema de Agostinho Neto. Palpitam-me os sons do batuque, os ritmos melancólicos do blues. O negro esfarrapado do Arne, o dançarino de Chicago, o negro servidor de soul.
o negro da África, negro de todo mundo, e junto aos vossos magníficos cantos, a minha nobre voz, os meus humildes ritmos, e vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negro de todo mundo, eu vivo a nossa história, meus irmãos. Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-africanismo, com o objetivo de a. Incitar a luta por política de ações afirmativas na América e na África. B. Reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. C. Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada da independência em Angola, conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Então, você já está dizendo, né, que ele era um líder angolano, 1940. Que então, A, B, C, D ou E, nós temos aqui o gabarito letra E, né? Conclamar as populações negras de diferentes países e apoiar as lutas por igualdade e independência. Vamos lá agora, trabalhando as questões, né, da literatura afrodescendente, né, no Se Liga no Enem. Temos aqui o seguinte, né, texto 8º. Latas pregadas em pau, fixada na terra, faz em casa os farrapos completos. A paisagem íntima, o sol atravessando as frestas, acorda o seu habitante, depois das 12 horas de trabalho. Escravo, britar pedra, acarretar pedra, britar pedra, acarretar pedra, ao sol, à chuva, britar pedra, acarretar pedra. A velhice vem cedo. Umas esteiras nas noites escuras, basta para ele morrer grato de fome. Agostinho Neto. Então, vamos ao comando da questão. Nós temos aqui Agostinho Neto, poeta angolano, combatente da luta anticolonial e primeiro presidente da República, apresenta uma obra que se confunde com a história do seu país. Um dos seus temas é a relação penosa do homem com seu trabalho no cotidiano, tornando assim sua arte popular engajada. Em todas as alternativas, as obras de arte expressam uma das temáticas presentes no poema de Agostinho Neto, exceto, olha só, aquela que não faz parte, né, do que foi tratado na poesia. Qual que tá fora, amadinho? Ó, britar pedra, acarretar pedra. Sempre era aquele trabalho forçado, sempre na luta. Qual que não está mostrando que é o trabalho? Bem fácil, né? Então, nós temos aqui a alternativa letra B. Ó. Pode ver que na primeira, sempre trabalhando. A única que está tipo no lazer, descansando, é esse quadro aí de Tarsila Moral. O resto tudo é no trabalho mesmo, dando duro. Terminando essa parte do Se Liga no Enem, olha só, gabarito letra B, né? Vamos para o nosso clube de leitura. Nós temos 5 obras na unidade 3, né? Macunaíma, do Modernismo, Mário de Andrade. Triste Fim de Policarpo Quaresma, Pré-Modernismo, Lima Barreto. Os Sertões, Pré-Modernismo, Euclides da Cunha. Manifesto Pau-Brasil, né? Modernismo, Oswald de Andrade. E alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Belezinha? Escolha a sua obra para fazer a sua produção, tá certo? E a mensagem do dia é que a gente saiba agradecer o pouco para que possamos merecer o muito. Belezinha? Vamos agradecer o pouco, não vamos reclamar da vida não, tá certo? Amados, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.